Todos os acontecimentos, endereços e personagens são fictícios. As manifestações clínicas e diagnósticos existem na realidade. Caso os sintomas coincidam, é necessário consultar um médico. O ano letivo dos alunos terapeutas de primeiro nível do Centro Médico Universitário Glória estava terminando e o curador do curso revelou-lhes um projeto de desenvolvimento moderno de inteligência artificial que visa auxiliar os médicos na busca diagnóstica e nas táticas de tratamento de pacientes complexos. Base, ou Basic, como o carro da nova geração era carinhosamente chamado, parecia impressionante. Os jovens especialistas ficaram chocados. O personagem principal Thomas olhou para o enorme exemplar com surpresa. Ele nem poderia sonhar com tal nível de tecnologia. O professor do centro disse que o cérebro da máquina inclui toda a base teórica da medicina, bastando apenas refinar constantemente a parte prática com informações dos históricos médicos de pacientes reais. O cientista inseriu queixas e dados de exames, e a tela mostrou um diagnóstico preliminar sem levar em conta as características e o exame do paciente. A professora explicou aos jovens especialistas que são necessários conhecimento e prática abrangentes para um estadiamento e tratamento adequados. De repente, a máquina começou a vibrar e a faiscar, e os alunos ficaram agitados. O barulho aumentou e, em pânico, todos correram para a única saída. No meio do esmagamento, Thomas torceu o tornozelo e caiu. O jovem ficou para trás e não teve tempo de chegar à porta de salvação. Para que os demais não se machucassem, o professor teve que sacrificar uma pessoa e fechou a saída lacrada. Ocorreu uma forte explosão, as fortes paredes do centro de testes resistiram e ninguém ficou ferido, exceto o cara que não teve tempo de evacuar. O personagem principal sobreviveu milagrosamente, mas os ferimentos na cabeça e na perna esquerda foram graves. As operações foram bem-sucedidas, mas o neurocirurgião-chefe do centro não conseguiu remover o microcircuito que havia penetrado profundamente no cérebro da vítima devido a possíveis complicações. 2 semanas se passaram, o paciente ainda estava inconsciente, só podíamos torcer pelo melhor e aguardar o resultado. Thomas não sentiu nada, estava flutuando na leveza, quando de repente ouviu vozes em sua cabeça, como se estivesse conversando com alguém. Numerosas páginas de livros didáticos e atlas anatômicos flutuavam na frente do personagem principal. O monitoramento dos sinais vitais mostrou que a vítima estava em condição estável. O diretor do centro médico e o médico assistente discutiram outros planos de tratamento para o jovem. Infelizmente, sua perna estava gravemente danificada e havia uma grande probabilidade de incapacidade, pois o paciente não conseguiria andar sem apoio. De repente, novas informações apareceram na tela. O paciente recuperou a consciência. O personagem principal tinha medo de abrir os olhos. Sua cabeça girava com regimes de tratamento e valores laboratoriais. O tempo passou rápido. O jovem se recuperou rápido. O primeiro pedido assustou o médico assistente. Ele pensou na necessidade de consultar um psicólogo. O que mais assustava o professor eram os livros didáticos. O aluno pedia para trazê-los para o departamento e lê-los um após o outro. Esse não era exatamente o desejo de Thomas. A voz irritante de um homenzinho de jaleco branco com a aparência de um cientista inteligente que apareceu na cabeça do cara após um acidente com inteligência artificial se instalou firmemente no cérebro do cara e exigiu novos livros. Foi necessário começar a andar, mas minha perna esquerda ainda doía, impedindo-me de voltar à vida plena. O conhecimento não queria ser absorvido. O corpo do jovem ferido precisava de reabilitação e descanso, mas o persistente básico era inexorável. A inteligência artificial relembrou ao seu novo dono o que ele disse há 1 ano numa festa com amigos sobre as dificuldades de ser médico. O principal sonho da máquina era tornar-se a melhor do mundo do diagnóstico e ajudar os médicos praticantes. 1 mês se passou no hospital do maior centro médico, durante o qual Thomas quase se recuperou, mas conseguiu se mover com a ajuda de uma bengala. O diretor da instituição e o professor de neurocirurgia discutiam diariamente o estado do jovem, preocupando-se com o tema da indenização e tratamento das lesões. Em pouco tempo num leito de hospital, o jovem estudou toda a literatura médica disponível em uma biblioteca especializada, passou horas olhando um ponto e conversando sozinho, o que fez com que seu médico assistente duvidasse de sua saúde mental. A alta foi bem-sucedida. Thomas, por insistência de sua voz interior, recusou a licença de reabilitação e voltou a praticar. O primeiro no plano terapêutico foi o departamento de infectologia. Moradores do 1º ao 3º nível se reuniram no escritório e aguardaram o curador. Uma rodada conjunta seria realizada no departamento, a partir dos resultados da qual os pacientes seriam distribuídos. Na véspera, deu entrada na enfermaria um paciente gravemente doente.
com febre alta. A hipótese de gripe foi descartada com base nos resultados dos exames, depois de analisar os parâmetros laboratoriais e examinar o homem. O professor pediu que os jovens especialistas se manifestassem. Não houve nenhuma suposição, os colegas mais antigos ficaram em silêncio. Foi a vez de Thomas e ele também não pensou em nada sobre esse paciente. O inquieto Basic interveio e, a seu pedido, o jovem médico deu um diagnóstico que intrigou o próprio professor. O protagonista identificou leptospirose ou doença de Weill, justificando com anamnese, alterações em exames com sintomas de icterícia, e aconselhou a troca do antibiótico por outro mais adequado para essa patologia. O jovem agradeceu mentalmente ao seu amigo interior, que o forçou a ir ao departamento 2 horas antes da ronda e estudar os históricos médicos de pacientes com diagnóstico pouco claro. Um colega do terceiro nível ficou indignado. Alguns do primeiro ano expressaram a opinião correta, humilhando seu status. Thomas merecidamente recebeu o direito de tratar esse paciente, irritando ainda mais os invejosos. O novo desvio transcorreu com calma. Na saída do prédio o grupo foi alcançado pelo diretor do centro, Sr. Gloris. Depois de conversar com o professor e saber dos resultados fenomenais do primeiro ano, ele convidou Thomas para conversar na cantina local tomando uma xícara de café. Já era tarde, havia muitos lugares vazios, mas o aparecimento de um alto funcionário chamou a atenção dos poucos visitantes. O patrão perguntou ao jovem sobre seu primeiro dia de trabalho e, ao sair, pediu-lhe que o incomodasse a qualquer momento, se necessário. O prejudicial Basic não lhe permitiu relaxar e descansar. Thomas dirigiu-se novamente ao departamento onde havia outro paciente grave. O boato de que o morador do primeiro ano era parente do próprio diretor rapidamente se espalhou pelo centro. A surpresa dos jovens médicos cresceu. Antes ninguém poderia imaginar tais ligações do modesto jovem. Todos o consideravam órfão, ganhando um dinheiro extra para pagar os estudos. Os colegas decidiram secretamente não xingar ou bater no jovem para evitar conflitos com a administração. O próximo paciente estava em uma enfermaria de isolamento separada. Um homem deu entrada no hospital há poucos dias com febre alta, falta de ar e tosse. Seu estado piorou durante a terapia antibacteriana. Sua esposa estava quase sempre por perto. Os dados do exame e da radiografia indicavam pneumonia, mas o diagnóstico final ainda não havia sido feito. Era preciso descobrir a causa da doença. Thomas notou que a esposa do paciente também estava tossindo e sugeriu que ela fizesse o teste. A filha, que veio visitar a paciente, não fez queixas. Ao examinar o paciente, o jovem médico suspeitou de pneumonia. O personagem principal sugeriu que a mulher fosse internada para esclarecer o diagnóstico. Métodos adicionais de pesquisa confirmaram a presença de pneumonia, sendo necessário esclarecer o diagnóstico e tratamento. Thomas não conseguia entender a causa da doença familiar. Era duvidoso que fosse uma pneumonia bacteriana comum. A fonte tinha que ser identificada. A paciente foi internada na enfermaria. O morador sugeriu que algum animal ou ave poderia trazer infecção. A mulher negou contato com animais. A filha morava separada dos pais e lembrava que há algum tempo um papagaio morava na família. O diagnóstico apareceu na cabeça do protagonista imediatamente. Doença do papagaio ou psitacose. Foi necessário trocar o antibiótico para outro grupo, o que um médico de primeiro nível não tem o direito de fazer, e Thomas foi se reportar ao curador de plantão. Como o colega do terceiro ano não quis ouvir o mais novo, tive que incomodar o chefe do departamento. Neste momento, 2 professores estavam sentados no escritório discutindo questões de trabalho. A ligação do jovem os surpreendeu. O personagem principal falou sobre a ave, manifestações clínicas e resultados de exames, justificando sua conclusão, e recebeu autorização para ajustar a terapia. A alegria de Thomas não tinha limites. O sonho de ser professor virou sua cabeça. Basic apoiou o proprietário. Vários jovens especialistas reuniram-se na sala do residente. O personagem principal entrou no consultório para estudar o banco de dados de prontuários. 1 minuto depois, os colegas deixaram a área de trabalho, alegando estarem ocupados, e o jovem ficou sozinho. O primeiro dia de trabalho estava chegando ao fim. Meus olhos se fecharam sozinhos. Não lembrava de nada. Todas as informações passaram voando. O jovem foi para o albergue. Precisava descansar antes do dia seguinte. Era um plantão diário no departamento. O homenzinho não o deixou dormir, acordando seu dono de manhã cedo. Por isso, antes mesmo de começar o trabalho, Thomas visitou seus pacientes. O casal estava se recuperando. O telefone tocou. O médico foi chamado ao pronto-socorro. Um novo paciente foi internado. Uma mulher de meia idade foi transferida de outro hospital com suspeita de câncer.
Já os primeiros resultados dos exames fizeram o jovem especialista duvidar do diagnóstico e recorreu ao colega e mentor. Os resultados dos exames e tomografias falavam da natureza inflamatória da doença, e a perda de peso falava do contexto emocional do paciente. O personagem principal sugeriu que o paciente tinha uma forma abdominal de actinomicose, apesar de os homens sofrerem com mais frequência desta patologia. Aproveitando o dia de folga, os 3 professores da Glória resolveram relaxar e jogar golfe juntos. Um telefonema interrompeu a festa do chá e o gerente voltou a falar com seu jovem residente, que relatou sobre a paciente internada, seus exames e o diagnóstico. O diretor e 2 chefes de grandes departamentos do centro médico, Ellen e William, ficaram chocados. A vontade de brincar havia desaparecido. Discutiram a candidatura de um jovem talentoso para a próxima conferência de terapeutas em um mês. Os centros médicos universitários realizavam anualmente eventos semelhantes, nos quais eram examinados casos raros de doenças com relatório de nosologia, a partir dos resultados dos quais eram publicadas coleções científicas e era decidida a premiação da instituição. O personagem principal vinha se preparando ativamente durante todo o mês, passando seu tempo livre na biblioteca, e então chegou o dia do tão esperado encontro. Vários relatos foram ouvidos diante de Thomas. Era hora de subir ao palco. O tema era o próprio primeiro caso da prática de um paciente com leptospirose. O discurso do jovem residente pareceu um sucesso. Era hora de perguntas. Os presentes ficaram horrorizados. O professor mais chato do grande centro médico vizinho Cordis tomou a palavra. Todos entenderam que isso era um fracasso. Thomas respondeu firmemente a todas as perguntas sem hesitação, fazendo o homem arrogante suar e admitir a vitória do jovem. Nunca se tinha visto tal derrota do famoso professor. A diretora Glória foi a primeira a aplaudir a personagem principal. O colega foi apoiado por todos os participantes da conferência, levantando-se e batendo palmas em sinal de respeito. O próximo item na agenda do residente era o departamento de oncohematologia. Um colega sênior falou sobre as peculiaridades do trabalho do departamento e as dificuldades enfrentadas tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais da área médica. O chefe do serviço encaminhou Thomas para o pronto-socorro, onde são internados os pacientes emergenciais, ou seja, casos atípicos e urgentes. Essa opção não tardou a surgir. Um paciente deu entrada no pronto-socorro após terapia combinada para tumor nasofaríngeo com paralisia completa súbita, mas não houve alterações na tomografia cerebral, o que intrigou bastante os especialistas. Radiografias adicionais não revelaram nenhuma patologia na medula espinhal. O personagem principal foi examinar um homem e ficou surpreso ao ver que o paciente começou a abrir os olhos, falar e virar o pescoço, e de repente desmaiou novamente. Alterações nos exames laboratoriais evidenciaram presença de inflamação. O jovem médico relatou por telefone os novos resultados de um exame completo ao chefe do serviço, que havia saído para uma reunião corporativa. O professor, sem esperar o fim do evento, correu para o trabalho. Havia várias suposições. O gerente insistia na recorrência do tumor e na terapia ativa, pensou Thomas. Ele estava propenso a complicações bacterianas e fúngicas de exposição à radiação de células malignas. Um dos métodos de tratamento propostos pelo personagem principal foi a oxigenação hiperbárica, ou seja, uma câmara de pressão para saturar as células com oxigênio. O método trouxe resultados positivos, o homem sentiu-se melhor e o jovem foi encarregado do manejo independente do paciente, sob a supervisão do médico assistente. Quando Meg, estudante do último ano de medicina, se preparava para as aulas em um café aconchegante, o telefone tocou. Seu pai, professor do hospital, se interessou pelos sucessos dela e se gabou dos resultados da conferência, onde seu pupilo trouxe o centro de treinamento médico para o primeiro lugar. A menina sonhava em ser terapeuta e gostou da ideia do pai, que propôs organizar um encontro de jovens para troca de opiniões. A paciente estava se recuperando e o curador sugeriu ao jovem colega outro paciente que foi transferido do tratamento ambulatorial para o hospital devido à deterioração durante o exame de acompanhamento, enquanto a própria mulher se sentia bem. A transferência foi adiada. O diretor e os residentes seniores confiaram a papelada a Thomas. O exame e a conversa com ela fizeram o jovem duvidar da progressão do tumor. Ela não tinha queixas de saúde. O personagem principal sentou-se para estudar notas e monografias. A análise dos tomogramas obtidos mostrou erros técnicos, o que significou a ausência de dinâmica negativa, o que significa que não foi necessário tratamento cirúrgico. O professor e o médico assistente concordaram com os argumentos do seu funcionário júnior.
A personagem principal foi incumbida de transmitir informações alegres à mulher. Ela poderia continuar o tratamento ambulatorial conforme planejado e a necessidade de cirurgia não era mais necessária. Os médicos estavam de bom humor, a rodada terminou rapidamente e o professor sugeriu que fossem almoçar. No dia seguinte, Thomas teve um dia de folga e concordou em se encontrar com Meg. A garota estava esperando pelo personagem principal em seu café estudantil favorito. O casal comeu enquanto discutiam problemas educacionais e questões da prática terapêutica. Depois de um lanche, os jovens foram ao parque. Básico, como sempre, estava por perto, levando o dono a um contato mais próximo com uma garota linda e esperta, e o jovem ousou pegar a mão de seu novo conhecido. Mas a inteligência artificial cometeu um erro analítico, cujo resultado foi um tapa retumbante na cara de seu dono e sua separação. A semana de trabalho começou com uma conferência semanal, para a qual o diretor convidou o jovem residente, tendo-o encontrado por acaso no hall do centro. Em reuniões desse tipo, eram relatados casos complexos com desfecho negativo ou fatal para que erros pudessem ser evitados no futuro e as táticas corretas de tratamento pudessem ser escolhidas. Participaram do evento estudantes do último ano, residentes de todos os níveis, professores e professores associados, também especialistas em departamentos médicos. O jovem médico relatou o histórico médico do idoso. O diagnóstico de pneumonia era duvidoso. O paciente piorou durante o tratamento. Era necessário um novo plano de exames. O diretor deu a palavra a Thomas, que, com base nos exames disponíveis, diagnosticou uma doença sistêmica. O plano de exames proposto pelo personagem principal foi aprovado em reunião coletiva e o paciente foi transferido para outro setor. Tendo em conta o diagnóstico recém-diagnosticado, foi realizada uma mudança na terapia. Os resultados dos exames mostraram uma dinâmica positiva. O chefe do departamento ficou surpreso com o conhecimento e pensamento analítico do jovem residente. Apesar dos bons indicadores, o paciente apresentava piora, as faltas ao tratamento e a idade avançada não lhe permitiam lidar com a doença. O personagem principal estava chateado, ainda não havia enfrentado a morte de pacientes, tinha que tentar lutar até o fim, e sugeriu tentar uma nova tecnologia. Essa era praticamente a única chance de sobrevivência que tinha que ser aproveitada. A ronda do professor estava chegando ao fim, restava a última enfermaria do prédio de terapia intensiva. O homem em recuperação agradeceu aos médicos por salvá-lo. Basic chamou a atenção do amigo para os sinais vitais de um jovem paciente no leito ao lado, que estava em sono medicado. Seu pulso estava muito raro. Todos os dados da literatura falavam de um estado terminal. Thomas e os professores correram para ajudar o moribundo. Os esforços de reanimação não tiveram sucesso. Um cara com uma doença grave e praticamente intratável não tinha jeito. Todos sabiam disso, mas ainda esperavam por alguma coisa, tentando ajudar. A doença venceu. Esse foi o primeiro caso no consultório do Thomas. Ele sentiu muita pena do jovem e de seus pais. Colegas experientes tentaram tranquilizar o residente, argumentando que trabalhar no departamento de oncologia e hematologia é muito difícil emocionalmente e é preciso cuidar dos nervos. Na enfermaria seguinte havia um paciente idoso em recuperação, que o protagonista diagnosticou durante uma reunião e prontamente iniciou a terapia. O professor despediu-se do talentoso médico e desejou-lhe sucesso. O próximo departamento era endocrinologia. Cedo pela manhã, antes do plantão, Thomas foi tomar café na sala de jantar, foi acompanhado pelo diretor do centro e pelo professor do bloco terapêutico, discutindo o tempo todo. Desejando sucesso ao jovem no próximo departamento especializado, os dirigentes partiram, prometendo apoio se necessário. O silêncio na recepção não durou muito. O homem internado no pronto-socorro era agressivo e exigia um pajé. Os auxiliares tiveram dificuldade em contê-lo. Thomas foi estudar seu histórico médico e descobriu que ataques de agressão ocorriam em determinados horários e estavam associados a níveis baixos de açúcar no sangue. O padrão dizia que não se tratava de uma patologia mental, era preciso procurar a causa. Durante as convulsões, o paciente estava inadequado, não se lembrava de nada e poderia facilmente ferir quem estivesse por perto. Para acalmar o homem, vários médicos o seguraram enquanto uma enfermeira administrava medicamentos, 3 vezes ao dia durante vários dias. O personagem principal visitou diversas vezes o pronto-socorro do serviço de neuropsiquiatria, observando o paciente, o que causou o desagrado da equipe local. Para esclarecer o diagnóstico, o paciente precisou ser sedado para a rápida realização do exame. O homem adormeceu, após o que foi realizada uma tomografia computadorizada.
O personagem principal ficou satisfeito com os achados. As fotografias mostravam um tumor na projeção do pâncreas. O diagnóstico ficou mais claro. Chegou a hora de relatar a descoberta ao curador de plantão para resolver a questão da transferência do paciente para um serviço especializado e ajustar a terapia. O residente do terceiro ano não se aprofundou nos estranhos diagnósticos e não ouviu o colega júnior, e o encaminhou para descrever as imagens ao professor de radioradiologia. Enquanto o paciente dormia medicado, Thomas foi para o próximo departamento. A professora de diagnóstico era uma menina pequena e modesta chamada Ellen, que já tinha ouvido falar das habilidades fenomenais do futuro médico e concordou alegremente em ajudar. As suposições do jovem colega foram confirmadas por um especialista experiente. Foi necessário mudar as táticas de tratamento. A curadora não atendeu o telefone e a chefe da radiologia ligou para o amigo e mentor de Thomas, que liderou toda a terapia do centro. O professor William teve um dia de folga e passou ativamente ao ar livre com o diretor de Glória. As palavras de Ellen atingiram o especialista. Sem se despedir, ele saiu com urgência para o trabalho. Reunidos no serviço, os médicos discutiram um novo diagnóstico, traçando um plano de tratamento. Tratava-se de um tumor benigno do pâncreas. O professor chamou o supervisor de plantão, que não quis ajudar Thomas e nem foi até o paciente. Em resposta à sua mentira sobre o desconhecimento da situação, transferiu o residente do responsável para simples plantonistas. Mais uma vez os três ficaram sozinhos. William deu ao personagem principal um convite para um estágio na América. Essa decisão foi tomada anteriormente junto com o diretor do centro. Apesar da idade, Thomas era o melhor entre os moradores dos 4 níveis e mereceu esta viagem. Um mês em um país distante com hospedagem e estudo gratuitos. O jovem nem sonhava com isso. Antes da viagem tive que preparar vários artigos para revistas científicas e uma dissertação. A professora Ellen concordou em ajudar a decidir sobre um tema e selecionar materiais para trabalhos impressos. Pela manhã, o chefe de Johnson veio à endocrinologia para uma visita, mas ninguém o informou que o paciente havia sido transferido da psiconeurologia. Revoltado e sem sequer olhar para o novo paciente, o patrão determinou sua transferência para a cirurgia para tratamento cirúrgico, apesar da necessidade de monitoramento da glicemia. O personagem principal só pode seguir as instruções, entendendo que o homem deve permanecer na endocrinologia. O paciente apresentou novamente episódio de agitação psicomotora com agressividade. A administração oportuna de glicose junto com sedativos devolveu o homem ao seu estado normal. Foi necessária a preparação de documentos para transferência ao setor cirúrgico. Apesar do paciente ter se mudado para um prédio vizinho, Thomas continuou monitorando sua condição. As crises de psicose continuaram periodicamente. O homem estava sob constante observação com monitoramento dos níveis de açúcar no sangue. Embora o procedimento laparoscópico tenha sido bem-sucedido, os episódios de agressão foram apenas um pouco menos frequentes após a cirurgia e a sedação ainda foi necessária. Após analisar o estado e os indicadores dos exames laboratoriais, o personagem principal passou a estudar a lista de medicamentos tomados pelo paciente. Os colegas da unidade cirúrgica não conseguiam entender por que um residente do setor terapêutico ficava muito tempo à beira do leito do paciente. O estudo dos prontuários médicos não produziu resultados. Thomas foi ler a literatura científica disponível e monografias de especialistas. Várias horas de intenso trabalho mental cansaram o médico e ele adormeceu bem à mesa. Como resultado de uma análise abrangente das informações disponíveis, o protagonista percebeu que um dos antimicrobianos, em um pequeno percentual de casos, apresentava efeito colateral em forma de agressão. O residente compartilhou o achado com um médico assistente. Era muito cedo para interromper o medicamento, por isso decidiu-se reduzir a dose e continuar a observação. Para a alegria geral de todos os especialistas, que estavam em constante prontidão para conter o homem e protegê-lo de lesões, enquanto eles próprios o recebiam, os ataques cessaram e o paciente começou a se comportar com calma. Havia um dia de folga pela frente, e o personagem principal concordou em se encontrar novamente com Meg. Tendo se desculpado repetidamente pelo incidente quando se conheceram, a garota concordou em comparecer ao encontro. Os jovens decidiram almoçar juntos novamente. Thomas nunca tinha ido a um restaurante e estava preocupado. O garçom gentilmente convidou o casal para uma mesa separada, oferecendo um cardápio. A escolha dos pratos foi feita e os jovens deixaram a conversa até a tarde, saboreando a deliciosa comida. Depois de comer, os amigos começaram a compartilhar suas impressões de estudo e prática. Meg gostou muito da terapia. Ela iria continuar seus estudos depois da faculdade de medicina básica na universidade.
O aluno pediu a Thomas para descobrir o problema que eles foram designados para o fim de semana. O fato é que o diretor do Centro de Formação Médica, junto com seu colega professor William, pai da menina, desenvolveu um currículo e o colocou em prática. A tarefa incluía informações do paciente com dados completos sobre queixas, histórico médico, resultados de exames, exame objetivo com fotografias. Era necessário realizar métodos adicionais para esclarecer o diagnóstico e prescrever o tratamento. O desfecho era melhor ou óbito. O teste foi muito difícil. Thomas tentou encontrar a solução certa. Junto com Meg discutiram as opções. Tudo convergiu para um desfecho fatal. Depois de passarem várias horas sentados com entusiasmo num restaurante, os jovens decidiram ir a um café para continuar a resolver o problema. A menina estava interessada no raciocínio lógico de Thomas. Ela já tinha ouvido muito sobre ele de seus pais e amigos de seus colegas de classe. O teste foi realmente muito difícil. Praticamente não havia opções. O jovem tentou muitas e não entendeu que outro assunto analisar. A erupção era especialmente incompreensível. Resolver juntos um caso difícil reuniu amigos. Foi interessante inventar novos métodos de diagnóstico e terapia. Meg também tentou se lembrar de todo o conhecimento que havia recebido, mas não foi suficiente. O tempo passou. O paciente ainda estava vivo, mas não houve ofertas. Basic, junto com o proprietário, analisou repetidamente os parâmetros laboratoriais e novamente decidiu por erupções cutâneas. A menina examinou cuidadosamente o jovem conversando consigo mesmo, lembrando-se das palavras do pai sobre suas esquisitices, e começou a gostar dele. O tema de uma variante rara de uma reação alérgica revelou-se correto. O tratamento foi bem sucedido. O paciente foi salvo. A tarefa concluída. Pela manhã, a diretora da Glória viu a solução correta no banco de dados de problemas e ficou confusa. Inicialmente não houve resposta, apenas uma pessoa completou a tarefa, e era filha de um professor de terapia. Depois de ligar para um colega, o chefe do centro descobriu quem ajudou Meg a curar o paciente e convidou Thomas para ir ao seu consultório. O chefe da instituição médica questionou o residente sobre a complexidade da tarefa e se ofereceu para ministrar uma aula com estudantes universitários, onde ministrava carga horária complementar. O personagem principal não frequenta a faculdade de medicina há vários anos, desde que se formou. Os alunos ficaram muito surpresos ao verem o professor e um jovem desconhecido entrando na sala. Meg, que estudava nesse grupo, ficou muito chocada. O diretor apresentou o jovem e lhe deu a palavra. O tema da aula foi a análise de casos clínicos com base nos dados disponíveis, semelhante à tarefa do currículo. Thomas ofereceu informações completas sobre o paciente, incluindo estudos laboratoriais e instrumentais. Especulações sobre diagnóstico e tratamento seguiram de todos os lados. Os alunos propuseram ativamente suas opções. Parecia que a resposta era simples. A decepção dos futuros médicos foi grande. O paciente virtual faleceu. Em seguida, o jovem professor iniciou uma análise detalhada de cada análise e resultado do exame, fazendo com que os alunos se perguntassem em que estágio cometeram um erro. A namorada do Thomas foi a primeira a entender qual era o problema. O problema foi resolvido. O diretor, que estava sentado no final do escritório, ficou satisfeito com o resultado. Gostou muito da tática do jovem residente, do seu raciocínio lógico e do nível de apresentação do material. O professor tomou a palavra e agradeceu ao jovem colega pelo interessante incidente. Os alunos acharam a atividade muito divertida e útil e aplaudiram o personagem principal. Era hora de voltar a praticar no departamento. O diretor estava com pressa para uma reunião noturna. Thomas foi para a sala dos professores. Neste momento, um jovem paciente perdeu a consciência perto da sala de tratamento. Médicos correram para ajudar. O neurologista foi o primeiro a correr. O paciente estava em coma, com problemas respiratórios, o que indicava um possível problema no cérebro. Foi necessária com urgência a ressonância magnética, para onde uma equipe de médicos foi enviada com o paciente em uma maca. O gerente enviou um jovem morador para ajudar e prometeu entrar em contato. O paciente já aguardava na sala de diagnóstico e o exame foi rápido. Thomas juntou-se aos colegas e começou a estudar as imagens. O grau de lesão dos vasos da cabeça era insignificante. Foi necessário procurar outro motivo para a súbita perda de consciência. O personagem principal sugeriu patologia cardíaca, mas não encontrou eletrocardiograma no banco de dados, pedindo ao neurologista que agendasse um exame imediatamente. O médico assistente ficou indignado com a intervenção de um colega júnior e recusou a recomendação do internista. A aparição do diretor, a quem Thomas ligou, resolveu o conflito emergente. O paciente precisava de mais exames urgentes.
O professor mandou fazer um cardiograma, dirigindo-se com o jovem à sala de raios-x para estudar os tomogramas. As opiniões sobre um micro-AVC, cuja causa poderia ser pressão arterial baixa e fornecimento insuficiente de oxigênio, coincidiam. Era necessária uma conclusão sobre o estado dos vasos cardíacos. O diretor gostava de examinar seus subordinados, por isso Thomas foi encarregado de decifrar o estudo, segundo o qual o residente concluiu que o homem havia sofrido um infarto e era necessária uma angiografia coronária urgente com possibilidade de revascularização do miocárdio. A sala cirúrgica de cirurgia vascular estava preparada para atendimento emergencial. O professor ordenou a inclusão do personagem principal como auxiliar, que participava pela primeira vez de uma operação tão complexa. Os resultados das radiografias dos vasos chocaram os especialistas. Thomas lembrou que há várias décadas foi descrito um caso semelhante de uma anomalia rara, que, infelizmente, foi descoberta durante a autópsia do paciente. Naquela época, os métodos de diagnóstico e tratamento não foram suficientes e o paciente faleceu, mas informações para a posterior aplicação prática foram publicadas em uma conhecida revista médica como uma mutação nos vasos do coração. Acontece que o homem atual passou por uma situação semelhante, portanto, esta é uma anomalia rara de desenvolvimento, e existe uma opção para tratar um vaso bloqueado que causou danos ao músculo cardíaco. Graças ao conhecimento do personagem principal, a operação foi bem-sucedida e o paciente sobreviveu. O diretor sugeriu que Thomas descrevesse um caso repetido na literatura especializada em cardiologia por meio da elaboração de um artigo científico. Decidiu-se não adiar a preparação do tema para chegar a tempo à Conferência Científica e Prática Anual do Corpo Docente dos Centros Médicos. O personagem principal sugeriu ao orientador que incluísse na dissertação um caso raro que ele deveria preparar para o estágio. Graças à ajuda do BASIC, em meia hora os documentos sobre todos os requisitos estavam prontos. O chocado diretor ligou para o colega, chefe do comitê de seleção do maior encontro do ano, pedindo-lhe que incluísse um relatório exclusivo na programação da conferência. O responsável ficou surpreso não só com o tema, mas também com o nome do palestrante, geralmente do nível de professor. O tempo passou rápido, era hora de ir para a capital. A estrada cansou os participantes. Graças a um vizinho roncador, o personagem principal não conseguiu dormir depois do plantão. Os residentes do primeiro ano em tais eventos se encontravam no papel de assistentes e tiravam fotos ou acompanhavam convidados ilustres até às salas de conferência. Um colega do terceiro nível entregou uma câmera a Thomas, sem prestar atenção ao seu desejo de ouvir relatórios antes de seu discurso. O jovem foi salvo pelo professor William. Ele teve que ocupar um lugar na primeira fila. Professores e chefes de muitos centros médicos educacionais de alto nível reuniram-se no salão principal. Muitos ficaram surpresos com a aparição de um residente júnior, mas as palavras de saudação foram amigáveis. O tema do relatório foi anunciado e Thomas subiu ao enorme palco. Os participantes ficaram indignados com o facto de um jovem residente manco e com uma bengala ter subido ao pódio, mas enquanto falava, os rostos dos presentes mudaram. O personagem principal contou com calma seus resultados, incluindo o histórico de eventos, dados de exames e o resultado do tratamento. O jovem especialista concluiu que o caso raro não é uma mutação do vaso, como se pensava anteriormente, mas uma rara anomalia de desenvolvimento que precisa ser levada em consideração na prática de cardiologistas e cirurgiões vasculares. O brilhante desempenho acabou. Foram muitas as perguntas, mas todos ficaram satisfeitos com as respostas claras e razoáveis do jovem orador, que esteve diretamente envolvido na operação. O personagem principal entrou no corredor e sentiu atrás de si numerosos olhares daqueles ansiosos por ter um médico talentoso em seu centro. O professor de terapia salvou Thomas tirando-o da sala de aula, mas os dirigentes dos centros estavam prontos para a batalha, convidando o jovem a discutir as condições para sua rápida promoção ao cargo de professor. As ofertas eram muito tentadoras, o dinheiro e o status de professor atraíam o residente. De repente, o diretor da Glória apareceu e levou embora o seu residente. Para evitar mais disputas, o chefe do centro declarou o rapaz como seu filho e prometeu-lhe um cargo de professor em um futuro próximo. Supervisores científicos e professores ficaram chocados com a declaração do Dr. Benjamin Glorious. Ninguém sabia sobre sua família. Thomas ficou muito surpreso quando soube que poderia chamar a diretora Glória de pai. O jovem não tinha pais e pronunciou timidamente o nome do pai. William não ficou menos surpreso que os outros, pois era o irmão mais novo do chefe do centro médico e, portanto, tornou-se tio de Thomas. Durante o almoço em um restaurante luxuoso, o trio elaborou um plano para o nascimento de um novo professor.
A conferência acabou. Era hora de voltar para casa e começar o trabalho diário. Agora todos os departamentos sabiam que o jovem residente era filho do próprio chefe do complexo de formação médica e tinham um pouco de medo do jovem. Em plantão diário, um paciente foi internado com temperatura corporal elevada após transplante renal há um mês, sendo necessário estudar os dados disponíveis. A análise da história clínica mostrou ao personagem principal a presença de processo infeccioso. Ao exame do paciente foi revelado infiltrado no local da cicatriz após o tubo de drenagem. A autópsia do local da inflamação revelou 35 ml de secreção purulenta. A mulher notou melhor e foi prescrita terapia antibacteriana. Thomas relatou suas ações ao chefe do departamento terapêutico. William prometeu vir para uma rodada conjunta. Pela manhã, o quadro da paciente piorou. A temperatura corporal voltou a subir e surgiram sinais de pneumonia. A troca de antibióticos também trouxe consequências negativas. Ao estudar exames objetivos, o residente identificou a causa da inflamação. Era um rim transplantado. Foi excluída infecção hospitalar, então os colegas começaram a esclarecer a origem do órgão. Descobrindo que o jovem se afogou no rio, não foi possível salvá-lo. Seus familiares deram consentimento. E após exames de fígado, coração, pulmões e rim do falecido foram utilizados. Os materiais do doador estavam nos arquivos do centro laboratorial, para onde foi o personagem principal. Métodos adicionais de coloração de tecidos revelaram a presença de um fungo que entrou no corpo do homem afogado vindo das águas do rio e se tornou patogênico devido à imunidade enfraquecida da mulher que recebeu um transplante de rim. A correção da terapia levando em consideração novos dados levou a uma dinâmica positiva. A mulher começou a se recuperar. Restava encontrar pacientes que recebessem os órgãos restantes para realizar tratamento urgente. Descobriu-se que um receptor morreu há uma semana em uma clínica local de febre. 2 estão atualmente no pronto-socorro de Glória com sintomas de temperatura corporal elevada. Era urgente salvar os sobreviventes. Thomas e o professor se separaram. Cada um correu para internar os pacientes para tratamento imediato, pois já sabiam a causa da doença. A condição de ambos os pacientes era grave, mas medicamentos antifúngicos oportunos ajudaram a salvar vidas. O relatório sobre o caso de infecção por doadores de órgãos foi anunciado no Centro Educacional e Médico, numa conferência de fim de semana sobre análise de casos fatais e atípicos. O encontro contou com a presença de alunos e moradores de todos os níveis. A atuação do personagem principal foi muito animada e todos os presentes gostaram. Os alunos do primeiro ano ficaram especialmente encantados. Thomas lembrou que não faz muito tempo ele próprio era assim e convidou futuros colegas para seu escritório, oferecendo ajuda no estudo dos materiais. O jovem partilhou a sua experiência prática com os especialistas juniores, prometendo reunir-se semanalmente para analisar casos clínicos. Os alunos ficaram muito felizes em comunicar com o talentoso médico. A jornada de trabalho recomeçou, o mês mais movimentado do ano, quando calouros e estagiários vieram praticar nos departamentos. O primeiro dia começou com perguntas. O jovem especialista Bob pediu ajuda ao personagem principal, que se tornou seu médico e ídolo ideal. Um homem de 20 anos chegou ao pronto-socorro com uma estranha falta de ar que piorou ao longo de uma semana. Os exames estavam dentro dos limites normais e 2 estagiários, um dos quais era Meg, não conseguiram fazer um diagnóstico. Os especialistas novatos saudaram o salvador emergente na pessoa de Thomas com alegria e profundo respeito. O futuro colega relatou os resultados dos exames existentes. Foi necessário fazer uma radiografia de tórax. O personagem principal foi examinar o paciente, notando vermelhidão em suas bochechas e respiração pesada. Enquanto o estagiário levava o jovem para exame, Thomas começou a estudar os materiais recebidos. Ficou confuso com as alterações nos órgãos internos e com a idade do paciente. As imagens mostraram presença de líquido nos pulmões e no saco cardíaco. O residente decidiu bombear o conteúdo do pericárdio sob o controle de um aparelho de ultrassom. O diagnóstico preliminar de tuberculose não foi confirmado. Foi necessário procurar doença sistêmica e foram prescritos exames de sangue complementares. O personagem principal informou ao professor que o paciente estava internado. Era preciso decidir as táticas de tratamento. O quadro do paciente não piorou. Os exames estavam em andamento. No dia seguinte, quando os resultados dos estudos adicionais estavam prontos, foi confirmado o diagnóstico de doença sistêmica grave, foi realizado um exame conjunto e a mãe do jovem foi informada da necessidade de continuar o tratamento. Pela manhã, o estado do jovem piorou acentuadamente e ele apresentou febre.
As radiografias revelaram deterioração, a terapia foi ajustada com o aumento da dose de hormônios no contexto da antibioticoterapia. O conselho médico concluiu que era necessária adicionalmente uma biópsia renal. Depois que o quadro do jovem se estabilizou um pouco, a professora Ellen chegou para realizar uma punção diagnóstica. Antes que os médicos tivessem tempo de passar para outros pacientes, o estado do paciente piorou novamente, a pressão começou a diminuir, cuja causa provável poderia ser um sangramento após uma pequena cirurgia. A ausculta dos pulmões mostrou deterioração da condutividade nas partes inferiores, ou seja, a causa não foi sangue, mas aumento do edema pulmonar. Analisando a situação e os dados do monitoramento, o personagem principal chamou a atenção para o coração. Foi necessário refazer o eletrocardiograma. Os resultados do exame foram ruins. A falta de oxigênio no músculo cardíaco estava aumentando. Um exame ultrassonográfico dos órgãos internos mostrou falha de todos os órgãos internos. O corpo não conseguia lidar com a doença. O paciente foi transferido com urgência para a unidade de terapia intensiva. A esperança era ainda jovem. Novamente foi realizada uma reunião. Com a presença do diretor e chefe da terapia, Thomas propôs a opção de conectar um coração artificial para reduzir a carga nos órgãos do jovem paciente e continuar o tratamento. Os professores tiveram que concordar, essa era a única forma de ajudar o paciente. A conexão foi bem sucedida, o equipamento funcionou em pleno funcionamento, o estado do cara se estabilizou. Foi possível deixar o paciente sob a supervisão da equipe do departamento e cuidar de outros assuntos importantes. Com fome, o personagem principal e o estagiário foram lanchar. Os desejos não estavam destinados a se tornar realidade. Uma menina foi internada com temperatura corporal elevada após remoção laparoscópica do apêndice, realizada em outro hospital há uma semana. O residente e seu futuro colega foram para um exame inicial. O abdômen estava levemente dolorido, a sutura pós-operatória estava normal. Os exames do paciente do pronto-socorro mostraram inibição de todas as células. O paciente foi internado, foi necessário determinar o diagnóstico e as táticas de tratamento. O protagonista relatou a situação ao chefe do departamento e ao diretor, o estagiário foi preencher documentos para novos exames. Assustado com a ligação do residente, o professor William pensou na piora do estado do rapaz transferido para a máquina, mas Thomas relatou a internação de outro paciente estranho. O chefe do centro desceu pessoalmente ao departamento. Os exames que viu eram muito ruins. Os resultados indicavam deterioração da função hepática e havia risco de sangramento. Os médicos examinaram o paciente juntos novamente. Houve vários diagnósticos preliminares. Foi necessário excluir uma doença sistêmica e câncer no sangue. A noite passou tranquilamente. Era hora de ir ao departamento estudar novos dados de exames e examinar os pacientes. O estado dos jovens pacientes era estável, sem deterioração, o que agradou ao personagem principal. Thomas e um jovem colega sentaram-se para analisar novos indicadores laboratoriais dos seus pacientes difíceis. O Basic estava por perto e percorreu toda a literatura disponível carregada nele durante todo o tempo. Thomas comunicou-se mentalmente com seu parceiro interior, sem perceber a aparição da professora Glóris. A pausa terminou. O resultado ficou pronto e o personagem principal foi para o quarto da menina. O residente precisou realizar uma punção de medula óssea para confirmar sua suposição. O pai, insatisfeito com os diversos exames, rapidamente se acalmou. A vida da filha estava em jogo. O exame microscópico excluiu câncer no sangue, alterações patológicas nas células, juntamente com dados clínicos, indicaram a natureza infecciosa da lesão. O chefe do serviço de infectologia, onde a menina estava temporariamente internada devido ao aumento dos parâmetros hepáticos, entrou no laboratório e ficou surpreso ao ver Thomas diante do instrumento óptico. O jovem contou ao colega mais velho sobre as patologias identificadas, propondo a transferência do paciente para uma enfermaria especializada. O chefe do serviço de hematologia ouviu com surpresa o especialista novato, pois já conhecia as habilidades do talentoso residente. O diagnóstico foi estabelecido. O tratamento da jovem paciente ocorreu em outro hospital. Ela permaneceu viva graças ao conhecimento de Thomas e Basic. No dia seguinte, quando toda a glória discutia a vitória do jovem morador, o personagem principal entrou novamente no pronto-socorro. O encontro com Meg foi inesperado. A menina aproveitou a oportunidade e pediu para ver o paciente internado. Um homem de 30 anos chegou ao hospital com queixas de dores no peito. Esta apareceu de repente pela primeira vez. Ele sofre de epilepsia desde a infância. No caminho até o paciente, os jovens colegas discutiram os exames disponíveis. Tudo estava dentro da normalidade.
Depois de questionar cuidadosamente o homem, Thomas iniciou um exame, levando em consideração a doença que estava presente desde a infância, procurou defeitos congênitos adicionais e encontrou patologia na cavidade oral. Um exame ultrassonográfico do coração e dos vasos sanguíneos confirmou a suposição do gênio sobre a presença de um conjunto de sintomas característicos de um dos tipos de mutações genéticas, sendo mais perigoso um aneurisma de grandes artérias. A conclusão foi decepcionante. O paciente necessitava de cirurgia com urgência, pois ocorreu uma complicação na forma de dissecção incipiente da aorta patologicamente alterada. Os cirurgiões vasculares convocados para a consulta ficaram extremamente insatisfeitos com o complexo diagnóstico feito sozinho por um residente de primeiro nível que, além disso, suspeitava de todo um complexo de sintomas congênitos sem confirmação da análise genética. O exame do paciente e os dados do ultrassom convenceram rapidamente os cirurgiões de que estavam errados. O paciente foi transferido com urgência para a unidade cirúrgica. Thomas compartilhou informações com a menina, para confirmar que era necessário estudar adicionalmente as paredes dos vasos ao microscópio após o tratamento cirúrgico. O dia de trabalho acabou, era hora de voltar para casa. Os jovens passearam pela cidade e se despediram até o dia seguinte. A noite passou tranquilamente e Thomas se preparou para o laboratório de manhã cedo. A operação do dia anterior foi bem sucedida, os testes estavam dentro da normalidade. O estudo das paredes do vaso excisado ao microscópio deveria confirmar o raro diagnóstico feito pelo personagem principal. O diretor do centro médico, que tomou conhecimento da existência de um caso excepcional de patologia congênita, compareceu pessoalmente ao quarto do residente para interrogar Thomas. O professor Glory sugeriu que o jovem especialista fosse ao departamento de pós-operatório e ele concordou com interesse. Houve vários pacientes graves, algumas das operações foram concluídas apenas à noite. Em um dos leitos, Thomas reconheceu sua paciente. Após tratamento em hematologia, ela passou por uma operação adicional de transplante de medula óssea. A menina estava se recuperando. O diretor e Thomas continuaram visitando os departamentos. O próximo foi o centro laboratorial. Uma biópsia vascular de um homem com patologia congênita após a cirurgia confirmou os dados de Thomas. Um teste genético ainda não estava pronto. O chefe do centro médico ficou satisfeito com o resultado do trabalho. Ao se despedir, o professor informou ao jovem que a saída para o estágio aconteceria em um mês, ou seja, antes do previsto. Thomas nunca teve documentos para viajar ao exterior, então o diretor designou-lhe uma secretária para ajudá-lo a prepará-los. Utilizando licença e carro do patrão, os jovens visitaram todas as organizações necessárias. Os papéis tinham que estar prontos para a partida. O trabalho não parava, os artigos e a dissertação estavam prontos. O tempo passou. Pela manhã Thomas voou para um país distante e desconhecido em busca de novos conhecimentos. A coleta de coisas foi interrompida por um telefonema. São colegas estagiários que vieram desejar uma viagem de sucesso ao seu ídolo e presentearam-no com um volume de quadrinhos que o personagem principal já amou. O voo transcorreu sem incidentes. O jovem estava voando de avião pela primeira vez e estava um pouco nervoso. Em seu escritório, o diretor também se preocupou com o escolhido. Os prédios da Universidade Americana surpreenderam o protagonista. Depois de se instalar e desfazer as malas, dirigiu-se ao prédio acadêmico. Um jovem estrangeiro estudando informações em um estande no saguão do prédio principal foi notado por um dos professores ao passar. A professora explicou as regras do estágio ao recém-chegado e o encaminhou ao supervisor. O colega mais velho era um homem loiro chamado Steve, um residente do quarto ano em treinamento e estágio na universidade. Os jovens procuraram o chefe do internato, que os encaminhou para o setor de oncohematologia. Preparando-se com antecedência para a viagem, Thomas estudou o corpo docente e as monografias publicadas pela instituição de ensino, elogiando seu principal mentor por descrever os problemas de insuficiência cardíaca aguda em pacientes de diferentes idades. O professor ficou agradavelmente surpreendido com o seu conhecimento e satisfeito com o interesse do jovem convidado pela sua investigação. O espantado aluno do último ano não sabia o que responder, não estava interessado em literatura científica. O chefe do Centro de Doenças Malignas cumprimentou os jovens colegas e deu-lhes imediatamente uma tarefa prática. O residente sênior deveria coletar a anamnese, examinar o paciente internado, fazer um diagnóstico preliminar e solicitar exames. Steve não conseguiu relatar informações sobre o paciente, falar sobre as características do tumor e as táticas de seu tratamento, o que incomodou muito a professora. Thomas, que esteve presente na rodada com seu supervisor, interveio na conversa e complementou as respostas do confuso colega.
O conhecimento do morador local era extremamente insuficiente, por isso o personagem principal não só fez o diagnóstico, mas também determinou as táticas de tratamento, com foco no prognóstico da doença do paciente. O professor ficou completamente encantado com o aluno estrangeiro, que respondeu de forma imediata e precisa a todas as questões colocadas. O tema oncohematologia já era bem conhecido por Thomas, e ele compartilhou sua pouca experiência neste ramo da medicina. A professora respeitosamente convidou o jovem para a festa da cidade, que aconteceria nos próximos dias. O jovem queria aprender os costumes do novo país. Um bônus pelas respostas corretas e análise do paciente foi a participação do jovem residente em uma conferência prática, da qual participaram eminentes professores da clínica. O personagem principal ficou impressionado com a simplicidade da comunicação entre colegas que discutiam conjuntamente questões de tratamento. Cada pessoa presente relatou seu paciente, e todos puderam opinar sobre seu exame, diagnóstico e tratamento. Ao discutir um paciente com patologia da tireoide, surgiu a questão da intervenção cirúrgica, e o personagem principal teve que tomar a palavra para salvar o paciente. Thomas chamou a atenção de colegas mais experientes para o histórico médico e as alterações nos gânglios linfáticos. Durante uma conversa conjunta, descobriu-se que a doença está associada ao tecido linfóide, o que significa que as táticas de tratamento são completamente diferentes e a cirurgia é contraindicada. O conselho médico decidiu continuar os exames do paciente e depois prescrever um regime terapêutico conservador. Os professores ficaram maravilhados com o novo residente. No dia seguinte, jovens especialistas foram tratados com pneumologia, ou seja, doenças pulmonares. Pacientes com tosse constante são o principal contingente do departamento. O uso de respiradores era equipamento de proteção individual obrigatório, o que surpreendeu o personagem principal. Desta vez o paciente era um homem agressivo, de aparência antissocial, com tosse prolongada que piorava durante o horário de trabalho. O longo questionamento de Thomas sobre o local e a natureza do trabalho, bem como a presença de maus hábitos, irritou o paciente e foi necessário chamar um segurança para acalmá-lo um pouco. Da enfermaria, os dois residentes retornaram à sala do professor. Com base em reclamações, histórico médico e dados de raios-x, o personagem principal presumiu que havia risco ocupacional associado ao uso de maconha. Não houve objeções e o pneumologista-chefe do hospital foi obrigado a concordar com uma patologia tão rara na atualidade. Para se recuperar, o paciente teve que deixar de trabalhar em condições prejudiciais. Os jovens despediram-se do professor e partiram para o ciclo seguinte. Steve sugeriu almoçar e os colegas fizeram uma pausa. A notícia de um talentoso residente de outro país se espalhou rapidamente pela universidade. Os professores estavam interessados no segredo do sucesso nos estudos no exterior. Os professores decidiram descobrir o segredo e confiaram a Steve. O personagem principal aproveitou as circunstâncias e começou a perguntar ao seu curador sobre o desenvolvimento da inteligência artificial com base no Centro Republicano local. Tendo recebido autorização para visitar o complexo científico, os colegas foram conhecer as novas tecnologias. O complexo consistia em vários edifícios, em cada um dos quais foram desenvolvidos vários programas, tecnologias e equipamentos. Centenas de cientistas e engenheiros tentaram criar novos produtos na ciência e tecnologia médica. Chegados ao local, os moradores receberam passes e dirigiram-se ao estabelecimento, cujo desenvolvimento demorou mais de uma década e era um complexo médico de formação e diagnóstico. O principal mentor do estágio também chegou ao centro, com a esperança de convencer o jovem a compartilhar seus conhecimentos e aprimorar o aparelho. O Apollo, como os cientistas chamavam o equipamento, impressionava pelo seu tamanho. Sob o pretexto de configurar o aparelho, Thomas teve que penetrar na base da máquina e obter informações por si mesmo. Os presentes aguardavam ansiosamente o milagre. Tendo recebido os preciosos materiais, o personagem principal, alegando experiência insuficiente em questões técnicas, deixou as instalações. O fim de semana estava chegando e o professor de oncologia convidou o jovem para um piquenique em sua casa de campo. Thomas ficou impressionado com a enorme e linda casa com pátio. O ambiente descontraído e alegre de uma grande empresa era incomum para seu estilo de vida e ele gostou muito. Um dos convidados era um professor, conterrâneo do personagem principal. Eles começaram a conversar, trocando opiniões e lembranças diversas. Thomas percebeu tristeza nos olhos de seu interlocutor. Ele claramente sentia falta de sua terra natal.
O diretor comercial do principal centro médico republicano, responsável pela componente financeira das atividades médicas, pela compra de equipamentos e pela implementação de projetos de investigação, compareceu ao evento corporativo dos professores. O grande financiador teve o prazer de conhecer o modesto e talentoso residente e convidou-o para visitar a capital no fim de semana seguinte e conhecer o presidente do centro, Franklin. Foi uma grande honra e, após uma semana de trabalho, Thomas foi à recepção. O principal líder da corporação era um cientista brilhante, em torno do qual giravam muitos projetos e pesquisas. Na verdade, o chefe Durão revelou-se um homem cansado e de fácil comunicação. O olhar atento do jovem residente revelou que ele tinha um problema de saúde. A conversa se resumiu a perguntas sobre queixas e histórico médico, o que começou a irritar o diretor, que há cerca de 20 anos tentava resolver questões pessoais, sem sucesso. A resposta foi motivada pelos medicamentos que o cientista tomava constantemente para manter sua saúde. Thomas lembrou-se de um pequeno artigo científico em uma revista médica sobre os efeitos colaterais da aspirina favorita de todos, que incluía a dor de longa data de seu mentor. O personagem principal conseguiu conhecer a cidade e conhecer o posto médico. Era hora de voltar ao internato. De repente o telefone tocou à noite. Franklin agradeceu ao jovem pela ajuda e disse que sintomas que vinham incomodando ele por muitos anos havia desaparecido. O agradecimento foi um convite para participar da maior conferência internacional de cientistas na capital do estado no próximo ano. A jornada de trabalho continuou, e os moradores e seu mentor voltaram ao departamento. Era o dia da recepção dos presos. O personagem principal ficou surpreso com a atitude de seus colegas em relação aos ladrões e assassinos. Eles eram tratados aqui como pessoas comuns, e não infratores da lei. Os pacientes vinham um após o outro. Era necessário encaminhamento para exames ou exames complementares, que não estavam disponíveis nos hospitais penitenciários. Um homem numa cadeira de rodas chamou a atenção de Thomas. O preso apresentava quadro clínico típico de intoxicação crônica por chumbo. Era necessário descobrir a causa do estranho quadro, visto que o paciente havia passado 10 anos atrás das grades. A causa da deficiência do homem foi um ferimento antigo. A bala ficou presa perto da coluna vertebral e foi a fonte de todas as suas doenças. A ressonância magnética confirmou os palpites do jovem residente. Foi possível tentar retirar o corpo estranho. Havia possibilidade de restauração das funções, já que a medula espinhal não foi danificada. Após estudar as imagens, o neurocirurgião do centro concordou em realizar a operação. A mesa cirúrgica foi preparada e a bala retirada. Thomas foi convidado a observar o progresso do tratamento cirúrgico e ele concordou de bom grado. O tempo passou muito rápido. Terminou o último dia de internato. O preso agradeceu aos médicos pelo diagnóstico e assistência prestada. O professor se ofereceu para voltar. As paredes nativas de Glória acolheram seu aluno. O diretor ficou no hall do centro. Foi informado da chegada do personagem principal. Ficou feliz em ver o retorno do jovem gênio. No dia seguinte, houve um balanço do estágio, no qual Thomas compartilhou seus sucessos, incluindo parar de tomar aspirina e ser convidado para uma conferência em Hong Kong. O diretor e chefe da terapia já tinham ouvido falar dos méritos do residente e estavam orgulhosos dele. Meg e Bob ficaram muito felizes com o retorno de seu ídolo. O brilhante relatório da viagem ao exterior foi concluído. Discussões acaloradas foram desencadeadas pela questão de qual professor iria ao próximo encontro internacional a convite de Franklin. O diretor exigiu levá-lo consigo. Acabou o relatório. Era hora de partir para os departamentos. Amigos agarraram Thomas e o levaram para examinar um novo paciente. O estado do homem era gravíssimo. Episódio repentino de perda de consciência, pressão baixa, palpitações. Foi necessário examinar o paciente com urgência e prescrever tratamento. Exames adicionais mostraram um problema no coração e nos pulmões. O tratamento foi prescrito, mas ainda não havia diagnóstico final. O paciente estava estável. Bob tinha um turno de 24 horas e Thomas e sua namorada foram para casa descansar. À noite, o estagiário acordou o curador e o quadro do paciente voltou a piorar. O personagem principal conduziu um estudo repetido do coração. O paciente precisava de uma máquina coração-pulmão. A hemodinâmica instável com alterações de pressão obrigou o residente a procurar novamente a causa, e ele optou por um tumor adrenal. Thomas pediu ajuda a uma velha amiga, a professora Ellen, que é uma especialista altamente qualificada em ultrassom e diagnóstico de raio-x de órgãos internos. O médico diagnosticador confirmou a suposição do jovem especialista. Após corrigir o quadro, o paciente precisou de cirurgia.
Acontecimentos urgentes ao lado do leito do paciente distraíram completamente Thomas da preparação para a conferência, que ele havia prometido fazer com o professor William pela manhã. O próprio chefe do edifício terapêutico encontrou um residente. Os colegas sentaram-se na sala do professor e estudaram os materiais do ano passado. Recentemente, muita atenção tem sido dada à produção de medicamentos e houve artigos separados sobre o uso de inteligência artificial. Thomas prometeu pensar em vários assuntos e foi ao departamento. Houve tempo livre e o personagem principal começou a estudar as informações baixadas da base Apollo. O silêncio não durou muito. Bob encontrou um colega sênior. Ele novamente precisava de ajuda prática. A jovem estava no setor de neurocirurgia e reclamava de dores nas costas. As radiografias realizadas mostraram múltiplas fraturas patológicas de costelas e ossos grandes. Foi necessário procurar a causa e tratar a senhora com urgência. Sabendo que neste serviço não havia ninguém para tratar dos problemas ósseos, o protagonista decidiu transferir o paciente para o serviço terapêutico. O diretor esteve temporariamente ausente, mas os neurocirurgiões submetidos à operação, ao saberem da patologia óssea, concordaram alegremente. Depois de prescrever analgésicos, Thomas sentou-se para estudar os exames e procurar doenças que levassem a essas fraturas. Meg juntou-se à amiga. O tema era interessante e exigia análise. As prováveis causas da fragilidade óssea foram encontradas e uma série de exames teve que ser realizada. Neste momento, o chefe do serviço de neurocirurgia, ao descobrir o desaparecimento da paciente, começou a procurar a mulher. Ela era uma pessoa famosa que não quis divulgar seu nome e pediu ajuda ao professor. A menina permaneceu de plantão e pela manhã contou a Thomas que seu paciente foi visitado por colegas do antigo departamento. Os neurocirurgiões se interessaram pelo estado da jovem e ofereceram ajuda. O residente foi até a enfermaria conversar com o paciente. Os medicamentos funcionaram e a dor diminuiu. Ele falou sobre as mudanças nas fotos e o planejamento para novos exames. O protagonista analisou os resultados dos métodos de exames laboratoriais e instrumentais. A oncologia foi descartada e o diagnóstico começou a ser determinado. O chefe do departamento de neurocirurgia, depois de discutir com um colega de terapia por causa da transferência inconsistente de um paciente, foi lidar com o residente impostor. Um paciente viajava em direção a um grupo de médicos em um leito funcional da enfermaria de diagnóstico, acompanhado por um auxiliar de enfermagem. O personagem principal cumprimentou a mulher com boas notícias. Graças à análise de informações médicas, o diagnóstico foi estabelecido. Revelou-se um defeito genético na absorção de cálcio no intestino, levando ao desenvolvimento de raquitismo e distúrbios do tecido ósseo. Ambos os professores ficaram chocados. A paciente sorriu pela primeira vez durante a internação. A jovem se apresentou como Linda, era filha do diretor de uma rede de centros de tecnologia médica e do chefe da filial principal. Pediu a Thomas que continuasse o tratamento e prometeu seu apoio. Terminado o horário de trabalho, William convidou seu residente para jantar à noite, mas seus planos foram interrompidos por um telefonema do diretor. 2 soldados foram levados ao pronto-socorro em estado grave. Os 2 foram transferidos a pedido de um amigo do médico militar de Glóris para o hospital, onde foram internados com queixas de tosse e fraqueza. Em 24 horas o estado piorou acentuadamente, havia sinais de grave privação de oxigênio. Um dos que chegaram estava em estado gravíssimo, inconsciente. Thomas teve que realizar intubação para conectar o jovem a um ventilador. O médico militar disse que apenas 2 pessoas do quartel adoeceram repentinamente. Não houve fatores prejudiciais. Devido a alterações nas radiografias dos pulmões, foi diagnosticada pneumonia, mas a antibioticoterapia não ajudou. Em ambas as imagens havia um incompreensível escurecimento completo dos pulmões, mais semelhante a uma patologia viral. Os soldados estavam inconscientes. A terapia sintomática foi iniciada e os médicos aguardavam os resultados de exames complementares. O diretor do centro que chegou interveio na conversa, perguntando sobre o ocorrido. Tendo como pano de fundo o fornecimento de oxigênio, os indicadores de saturação pulmonar e sanguínea melhoraram significativamente, mas a expressão nos rostos dos militares era de dor. Um dos pacientes recuperou a consciência e os médicos começaram a interrogá-lo. O jovem definitivamente estava escondendo alguma coisa, ele ficava olhando para o lado. O personagem principal suspeitou que os soldados estivessem usando algo proibido, provavelmente alguém trouxe algum item não autorizado em forma de cigarro, e todos experimentaram, apenas 2 não haviam fumado antes, então passaram mal. O soldado negou qualquer doença crônica ou reação alérgica anterior.
Thomas explicou ao rapaz que seu amigo poderia morrer se ele não contasse a verdade e perguntou sobre o uso de nicotina. A resposta foi positiva. Um cigarro de não fumante acabou sendo a causa de intoxicação grave. Os pacientes ficaram sob supervisão na unidade de terapia intensiva. O diagnóstico foi estabelecido. O tratamento foi prescrito. Eles puderam descansar, mas o personagem principal chamou a atenção para o trabalho dos especialistas da enfermaria. Começaram os planos para otimizar o trabalho árduo dos médicos. Redemoinho em sua cabeça. Basic mostrou ao proprietário um paciente gravemente enfermo com sepse. A doença era muito grave. O tema era relevante. Era necessário estudar a literatura e os históricos de casos práticos para possíveis pesquisas e opções táticas. Mais uma vez pensando no difícil trabalho dos colegas da unidade de terapia intensiva, Thomas dirigiu-se ao diretor. Era preciso iniciar os preparativos para a conferência internacional. Vários professores de diferentes departamentos reuniram-se na sala da diretora. Todos queriam participar da reunião. A primeira proposta do jovem residente foi criar um programa baseado em inteligência artificial para monitoramento de pacientes graves, que facilitaria o trabalho dos médicos na unidade de terapia intensiva e ajudaria os pacientes a receberem ajuda rapidamente caso seu quadro piorasse. No geral, o tema foi aprovado. Foi necessário criar uma apresentação para submeter à aprovação do Centro de Tecnologia. Thomas se ofereceu para preparar os materiais. Em 20 minutos os documentos estavam prontos. O professor William ligou para um amigo do tecnólogo e enviou propostas por e-mail para a gestão de apoio financeiro. A resposta veio poucos dias depois. Os materiais eram excelentes. O tema interessava os especialistas. Os médicos aguardavam aprovação no principal centro de tecnologias médicas para esclarecer as dúvidas. Thomas estava pronto para defender o projeto. Com o apoio do corpo docente, o residente foi à apresentação. Da direção, esteve presente na reunião o chefe do Departamento de Apoio Financeiro e Novas Técnicas, cuja palavra foi a de decidir o destino do projeto. O relato do residente foi muito interessante e razoável, mas a aparência do representante do centro era de desaprovação. Ele ficava olhando para o telefone e ficou sombrio. O chefe da terapia chamou a atenção para o texto da mensagem e a assinatura do remetente. Era um inimigo mútuo da endocrinologia, Johnson, que pediu ao amigo que se recusasse a apoiar o projeto. Na verdade, o financista ficou impressionado com o valor dos materiais e decidiu-se pedir ajuda à diretora da filial, Linda. Chegou o próximo dia útil, o que significa novos pacientes e problemas que precisarão ser resolvidos. Na entrada, Thomas foi recebido pelos colegas mais jovens. Desta vez tudo estava calmo. Os jovens estagiários precisavam preencher rapidamente documentos médicos. O gerente, Johnson, convidou jovens profissionais para um evento corporativo em um pequeno café durante a noite. O personagem principal completou a tarefa em meia hora. O dia passou surpreendentemente rápido. Os jovens esperavam pelo professor. O endocrinologista-chefe de Glória conduzia os convidados ao seu estabelecimento preferido, onde ele costumava passar o tempo bebendo uma garrafa de álcool. Meg lembrava-lhe o pai, a quem ele visitava algumas vezes. A menina recebeu uma mesa separada de bebidas não alcoólicas na companhia do farmacologista-chefe e a quantidade de álcool consumida pelos homens na mesa ao lado aumentou. O personagem principal, ao comando do Basic, despejou cuidadosamente o álcool de volta no recipiente, avaliou a situação com sobriedade e observou o telefone tocar e obrigar o professor a sair da sala. Certas frases interessaram ao jovem e ele o seguiu até a rua. Toda a conversa pôde ser ouvida claramente ao virar da esquina e Thomas ligou o gravador. Tratava-se de roubo financeiro em compras no centro, falsificação de documentos e assinaturas do diretor e professores, nos quais Johnson teve o papel principal. A conversa estava terminando, era preciso fugir com urgência, mas Meg apareceu de repente atrás dela, preocupada com a ausência da amiga, e salvou o jovem detendo a professora. Pela manhã, os jovens reuniram-se novamente no seu local de trabalho. Thomas contou à menina sobre a conversa ouvida, porque seu pai também poderia ter sido incriminado. A esperta Meg não ficou perplexa e propôs um plano de ação para solucionar o crime, mas isso exigiu o apoio de colegas seniores. O professor William frequentemente compartilhava problemas de trabalho com sua filha, para que ela pudesse analisar a situação atual. Thomas foi até o diretor, encontrando em seu escritório seu gerente, a quem sua filha ainda não teve tempo de contar o ocorrido. O morador não sabia como iniciar o diálogo. Os dirigentes aguardavam em silêncio. Maus pensamentos surgiram na cabeça dos professores. Eles temiam que Thomas quisesse deixar Glória.
O jovem ligou a gravação e todos reconheceram a voz do sempre insatisfeito professor. Houve silêncio no escritório por vários minutos. O diretor ficou chocado com o que ouviu e se preparou para a ação. Era preciso não assustar os maquinadores. O residente satisfeito foi para o departamento. Era hora de cuidar dos pacientes. No corredor encontrou o eternamente insatisfeito Johnson, que nada sabia. Thomas nem teve tempo de consultar o banco de dados de admissões quando um estagiário que ele conhecia lhe pediu para ajudar. Bob recebeu instruções do gerente para aceitar a jovem paciente e registrá-la no departamento. Olhando para a paciente, o jovem especialista ficou chocado e chamou seu ídolo. Meg também foi apoiar o colega. A expressão de horror no rosto do estagiário foi impressionante. O trio dirigiu-se ao pronto-socorro. Bob não conseguia explicar a situação em palavras. Uma senhora idosa estava sentada na cama de diagnóstico, ao lado de uma jovem, ambas muito transtornadas. Segundo os documentos, a paciente tinha 25 anos e sua mãe a acompanhava. Na verdade, tudo parecia ao contrário, o que surpreendeu os jovens especialistas. O paciente cumprimentou os médicos calorosamente e havia lágrimas nos olhos do familiar. O histórico era curto. A mulher foi internada com dores abdominais e misturas periódicas de sangue nas fezes. Os sangramentos eram frequentes desde a infância. Há cerca de 4 anos sua pele mudou. Seu rosto começou a ficar muito envelhecido. Após registrar o paciente no departamento, Thomas começou a coletar informações. Junto com os internos, o jovem médico estudou todos os exames da menina. Apesar do sangramento quase constante, a anemia era insignificante. Também não existia tal coisa no banco de dados de casos raros. Foi sugerido que havia doença intestinal com lesões ulcerativas, o que poderia levar ao aparecimento de sangue nas fezes, sendo necessários exames complementares. Os resultados do exame confirmaram alterações nas paredes internas do intestino com tendência a sangramento. Houve um diagnóstico preliminar, mas não explicou o quadro da pele. A busca por casos semelhantes não deu resultados. Thomas digitou várias opções no computador, sem sucesso. A paciente retornou do exame e apoiou a mãe, convencendo-a de que ela não tinha culpa por sua aparência. As mulheres ficaram chateadas. O banco de dados de dissertações raras também não forneceu respostas, embora o personagem principal apresentasse diferentes combinações de sintomas. Por fim, algo semelhante foi encontrado. Todas as queixas se enquadravam nesta doença. Os estagiários ficaram felizes. Thomas prometeu explicar tudo na cabeceira do paciente. A paciente e sua mãe aguardavam os médicos na enfermaria. O personagem principal contou às mulheres sobre uma doença genética rara que afeta a pele e os intestinos. Jovens especialistas ouviram com alegria seu ídolo, convencendo-se ainda mais de sua genialidade. O diagnóstico foi estabelecido. Infelizmente, foi impossível devolver a aparência da face ao estado anterior, mas com terapia de manutenção constante o paciente foi aliviado da dor e do sangramento. As senhoras ficaram satisfeitas com os resultados dos exames e com as conclusões do talentoso residente. Poucos dias depois, a paciente agradeceu ao médico assistente, sentia-se melhor e planejava receber alta hospitalar. Apesar do bom trabalho, Thomas estava insatisfeito consigo mesmo, pois ninguém conseguia mais ter uma pele saudável. Basic não entendia a condição do amigo, não sabia simpatizar com as pessoas. A ligação do diretor interrompeu os pensamentos tristes do protagonista. O chefe de Glória pediu ao filho nomeado que fosse ao seu escritório. O professor Glóris disse que informações importantes sobre o estudo do projeto foram disponibilizadas. William, de passagem, juntou-se aos colegas. O plano de desenvolvimento da inteligência artificial, proposto há algum tempo ao Centro Tecnológico, foi aprovado e uma grande quantia em dinheiro foi transferida para a conta da Organização Médica Universitária. A pessoa que assinou o orçamento foi o diretor de uma organização financeira e de seguros, pai do professor Johnson, e assim começou a fraude econômica. Os professores não sabiam o que fazer com os dados disponíveis. Thomas entendeu que a única pessoa que poderia ajudar a descobrir seria Linda, a quem ele abordou há algum tempo com uma gravação de voz. A presidente do ramo principal ouviu a jovem médica. Ela sabia que o valor original destinado à pesquisa era o dobro, então o déficit era enorme. As conexões da diretora da rede das maiores organizações eram ótimas. Ela já estava preparada para tais informações. Havia chegado a hora de agir. O personagem principal ficou impressionado com o tamanho do projeto. O desenvolvimento e a implementação do programa puderam começar. Sem demora, Linda discou o número do diretor executivo do serviço de auditoria e deu instruções para realizar uma auditoria. O Dr. Glóris e o chefe da terapia aguardavam os resultados das negociações.
Houve dinheiro suficiente aprovado para a pesquisa. Thomas iniciou imediatamente o plano de ação. Houve muito trabalho. Os professores tentaram ajudar em alguma coisa, mas apenas interferiram nos pensamentos de Thomas. Foi necessário sistematizar os dados de milhares de pacientes, inseridos por especialistas do departamento, sendo especialmente importantes as informações dos departamentos cirúrgico e de terapia intensiva, onde havia grande probabilidade de encontrar pacientes graves e debilitados e pacientes com sepse. O protagonista reexplicou aos colegas seniores e gestores sobre os problemas que queria incluir na tarefa de inteligência artificial. O residente melhorou o resultado final, que deveria ser o monitoramento dos sinais vitais dos pacientes, sinalizando à equipe médica das unidades de terapia intensiva sobre sua deterioração, surgimento de novos insumos, inclusive infecção. O diretor se acalmou, acreditou nas habilidades fenomenais do residente e sabia o valor das palavras do principal gestor da direção de tecnologia. Linda sentou-se em seu escritório e pensou que após o fracasso do projeto BAIS ela deixou de se interessar por hospitais, e apenas o jovem gênio, que a salvou de uma doença grave, voltou a pensar na medicina. A jovem prometeu ajudar Thomas quando ouviu uma gravação da conversa do professor Johnson com seu pai. Ela teve que esperar e não assustar os intrigantes. O auditor sênior informou ao seu chefe que o grupo de controle havia saído em missão. A auditoria seria objetiva e rápida, apesar do envolvimento de pessoas de alto escalão que se tornaram participantes da fraude. 2 dias se passaram. Linda já conhecia os resultados preliminares da auditoria. O chefe do departamento informava diariamente sobre o conluio financeiro de altos funcionários. A revisão da conclusão da auditoria foi realizada no gabinete do diretor do Centro de Tecnologia Médica. Os principais réus eram o chefe da seguradora e seu chefe de segurança. Os stakeholders, ou seja, os principais representantes do centro médico, foram convidados para uma reunião fechada. O presidente da comissão acusou o pai de Johnson de ocultar uma quantia significativa alocada para trabalhos científicos. O gestor do centro responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de suporte à vida dos pacientes anunciou os valores destinados ao projeto e recebidos na conta do executivo. A diferença foi enorme, com o que se perdeu uma grande quantia de dinheiro. O chefe dos seguranças teve de admitir que milhões de fundos transferidos para ele pelo seu gerente foram redirecionados para o seu chefe, o chefe da seguradora, para sua conta pessoal. O dinheiro foi devolvido à organização médica educacional. O presidente do grupo de centros de tecnologia médica, Sr. Brown, esteve presente no escritório da sua filha, ficou chateado com a situação e interessou-se pelo projeto, para o qual foram atribuídas várias centenas de milhões. O gerente da filial principal falou sobre as ideias do jovem especialista e o desenvolvimento de tarefas para inteligência artificial. Durante toda a reunião, o professor Johnson, convidado junto com seu pai, não disse uma palavra. O novo nível de organização do atendimento nas unidades hospitalares interessou a todos os presentes e os professores procuraram explicar a essência das inovações. O presidente do grupo de centros anunciou o veredicto. Todas as pessoas envolvidas nas fraudes financeiras identificadas foram despedidas, e tendo em conta o seu estatuto, não houve prisão. Apenas o guarda se desculpou pelo que fez. O ex-presidente da seguradora tentou defender-se, mas os factos foram confirmados por transferências bancárias. Os atacantes não conseguiam entender como seu plano foi revelado. Brown ficou satisfeito por ter sido evitado o roubo de fundos destinados ao bem-estar dos pacientes. O professor Johnson tentou provar a sua inocência, mas eles não acreditaram nele. A segurança escoltou os ex-funcionários para fora da sala de reuniões. Dada a sua situação, os gestores não entregaram os materiais ao tribunal. O presidente das empresas mostrou-se muito interessado no novo projeto e no seu principal executor, não conseguia acreditar que se tratava de um jovem residente praticamente sem experiência profissional. Linda prometeu encaminhar a apresentação ao pai. Os chefes dos centros de suporte técnico dos centros médicos lembraram mais uma vez a opção mal-sucedida com a inteligência artificial BAIS e esperaram que o projeto real ajudasse médicos e pacientes. O valor das propostas foi confirmado pelos professores da Glória. Ao retornar da reunião, William e Glory se perguntaram o que teria acontecido se Thomas não tivesse ouvido a conversa dos criminosos. O chefe da terapia prometeu ao seu chefe que ajudaria pessoalmente o jovem residente para lançar rapidamente o programa. Após a difícil reunião de acusação, Linda também se lembrou de Thomas e lamentou que ele não pudesse comparecer. O vice-presidente das empresas prometeu assumir o controle do avanço da inteligência artificial. Durante toda a importante reunião,
O personagem principal trabalhava no pronto-socorro. Seu amigo, estagiário, pediu-lhe que ajudasse a cuidar de um jovem paciente. O homem foi levado ao hospital por um amigo depois, preocupado por não estar no trabalho há vários dias e não atender ligações, chegou em sua casa e o encontrou inconsciente. Tendo conhecido uma garota no caminho, os colegas sugeriram que Meg trabalhasse junto em um caso interessante. A estagiária concordou prontamente, ela gostava de trabalhar com seu ídolo e ajudar as pessoas. Juntos o trio chegou ao quarto onde estava o paciente. Um homem de 30 anos estava deitado em uma cama funcional. A respiração era espontânea e a consciência estava ausente. O amigo do paciente não sabia mais nada sobre as doenças do colega, eles simplesmente trabalhavam juntos e às vezes se comunicavam. O personagem principal deu a Bob a tarefa de preparar os departamentos de diagnóstico para exame, e ele próprio iniciou um exame detalhado. Não havia ferimentos visíveis no corpo. O atendente lembrou que há poucos dias o sujeito estava com febre alta e dor de garganta, comprou um remédio e tomou ele mesmo, sem ir a lugar nenhum. O paciente apresentava uma cicatriz de longa data na região do externo, que indicava cirurgia no coração ou nos pulmões na infância. Provavelmente houve cirurgia para cardiopatia congênita. O plano de exames estava pronto, era preciso estabelecer rapidamente o diagnóstico. Em primeiro lugar, o homem foi encaminhado para uma tomografia computadorizada para verificar o estado do cérebro, pulmões e órgãos abdominais. No bolso do paciente foi encontrado um antibiótico, que provavelmente ele tomou. O personagem principal foi estudar as provas disponíveis e os resultados dos exames já realizados. As tomografias mostraram sinais de hemorragia intracraniana obsoleta e de tamanho moderado. A questão da intervenção cirúrgica teve que ser decidida. O paciente foi transferido para o departamento de neurocirurgia, mas o residente ficou confuso com a idade do homem e com a infecção que um colega de trabalho lhe contou. O professor de neurologia e o neurocirurgião também foram determinados a realizar exames complementares, levando em consideração a patogênese pouco clara, ou seja, a causa do sangramento no cérebro. O paciente ainda estava em coma, não foi possível esclarecer há quanto tempo ocorreu o processo. Especialistas estudaram as imagens. Além do hematoma, havia outra lesão no cérebro, era possível que fosse um tumor. Após consulta, os colegas decidiram realizar uma punção diagnóstica da medula espinhal, levando em consideração o histórico de febre alta. Thomas realizou um procedimento complexo sob a orientação de seu especialista-chefe. Basic direcionou os movimentos na direção certa e lhe disse como agir. O exame foi realizado sob anestesia e foi bem sucedido. O líquido cefalorraquidiano estava turvo, indicando possível infecção, e foi encaminhado ao laboratório. Para esclarecer o dano cerebral, foi realizada a ressonância magnética. Os resultados surpreenderam muitos dois especialistas. Além do hematoma, o paciente apresentava 2 pequenos focos de lesão cerebral isquêmica, ou seja, 2 tipos de acidente vascular cerebral simultaneamente. O chefe da neurologia ficou chocado. Com base em novas pesquisas, decidiu-se adiar a operação, pois não era mais uma emergência. O paciente foi levado à unidade de terapia intensiva para posterior observação. Foi necessário descobrir a causa das lesões graves. Thomas sugeriu que essas eram consequências da endocardite, ou seja, inflamação do músculo cardíaco no contexto de infecção e longa patologia em pé. Interessado pelo paciente, o diretor veio ao serviço, era o principal cirurgião cardíaco do centro. Os resultados de um exame ultrassonográfico do coração foram surpreendentes. O paciente apresentava danos nas válvulas e nos vasos sanguíneos. Foi necessária uma cirurgia urgente. Os especialistas de Glória nunca encontraram uma patologia concomitante tão rara com infarto cerebral e acidente vascular cerebral combinado com defeito cardíaco. A operação seria realizada por um cirurgião torácico, mas a escolha dos medicamentos foi limitada, pois havia risco de aumento de sangramento. O professor William, que chegou à unidade de terapia intensiva, também ficou chocado com o complexo de doenças. Uma operação extremamente difícil estava por vir, o resultado era duvidoso. O médico assistente avisou os familiares do paciente. Enquanto decorriam os preparativos minuciosos para o tratamento cirúrgico, o chefe do serviço torácico sugeriu a continuação da antibioticoterapia, necessária para eliminar a infecção. No dia seguinte, o resultado da hemocultura para micróbios e sensibilidade aos medicamentos estava pronto. A fonte da infecção era o Staphylococcus aureus e as prescrições foram ajustadas. Durante os estudos de controle, notou-se que o hematoma no cérebro estava praticamente resolvido e não havia mais necessidade de abertura do crânio. Os exames do paciente melhoraram um pouco,
mas ele ainda estava em coma. Foi necessária uma cirurgia no coração e na aorta e o risco de morte aumentava a cada hora. Por fim, a estagiária informou a personagem principal que a mãe da paciente havia chegado de uma zona rural distante e era necessário obter seu consentimento para o tratamento cirúrgico. A idosa estava muito preocupada e chateada. A moradora perguntou ao familiar sobre a operação pediátrica, explicou a gravidade do quadro do filho e o grande risco, mas não foi possível adiar, o quadro estava piorando. A personagem principal prometeu à pobre mulher fazer todo o possível para salvar seu filho adulto. Thomas e Basil decidiram participar da operação para acompanhar prontamente o processo e fazer os ajustes necessários nas prescrições do tratamento. Estava tudo pronto. Os cirurgiões cardíacos, juntamente com os torácicos, iniciaram o tratamento. Thomas monitorou os indicadores e fez recomendações sobre anestésicos. Foi necessária seleção e dosagem precisas dos medicamentos para evitar complicações. Uma súbita perturbação do ritmo cardíaco agravou a situação. O personagem principal começou a administrar um antiarrítmico. O medicamento gradualmente começou a fazer efeito, os batimentos cardíacos voltaram ao normal e a condição ficou relativamente estabilizada. Foi possível continuar a operação, a anestesia transcorreu sem complicações. O personagem principal olhou para o monitor vital e relatou os indicadores aos cirurgiões. A operação foi exclusiva, todos os especialistas ficaram preocupados. O risco de morte era muito alto, cada movimento tático tinha que ser calculado. O tratamento cirúrgico durou várias horas, a pressão arterial estava instável, os medicamentos tiveram que ser trocados e os médicos estavam muito cansados. Finalmente, a operação estava quase concluída, o paciente foi conectado a uma máquina cardiopulmonar. Os níveis de pulso e pressão arterial estabilizaram, os médicos deram um suspiro de alívio, o pior já passou. O monitoramento de dados em tempo real e as recomendações oportunas sobre os medicamentos prescritos ajudaram os cirurgiões a realizar outras atividades com mais rapidez. A próxima parte da operação para substituir a válvula aórtica e parte da aorta transcorreu sem complicações. Concluído o tratamento cirúrgico, Thomas pediu ao chefe do departamento torácico que mantivesse o homem sob monitoramento 24 horas na unidade de terapia intensiva até a estabilização, após o que foi transferido para a terapia, e prometeu visitar constantemente seu paciente. O consentimento foi obtido, o homem estava em condição relativamente estável em um leito de terapia intensiva, sendo necessário tempo e monitoramento constante dos sinais vitais. O professor agradeceu a Thomas pela participação ativa na operação, sem suas recomendações teria sido difícil salvar o paciente. Durante o dia, o personagem principal visitou repetidamente sua ala. A equipe do setor torácico ficou surpresa com a atitude do residente em relação ao trabalho e ao paciente, seu conhecimento, todos cochichavam sobre o filho talentoso e inteligente que o diretor tinha. A boa atitude do chefe da unidade cirúrgica permitiu que Thomas obtivesse autorização para admitir no banco de dados pacientes com patologia grave e complicações infecciosas, necessária para trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de programas. O diretor estava interessado nos resultados do projeto, queria obter resultados o mais rápido possível. Thomas precisava de ajuda para processar informações e pediu permissão à administração para envolver seus amigos de confiança do primeiro ano no trabalho. O tempo passou rápido e um dia o diretor reuniu professores de diversos departamentos junto com um residente. O dinheiro foi finalmente transferido integralmente para a conta do centro médico, sendo necessário intensificar os trabalhos na sua implementação. Para informações completas, também foi necessária a obtenção de um banco de dados de pacientes pós-tratamento cirúrgico, maternidades e unidade de terapia intensiva geral. Para acelerar o processo, Thomas desenvolveu um programa para inserir os indicadores necessários no programa, foi necessário tempo para processá-los. O diretor recusou-se a incluir no projeto professores que não estivessem envolvidos no fornecimento de informações. William prometeu ajudar o morador. Os chefes dos departamentos clínicos de perfil terapêutico já conectavam seus dados e os atualizavam constantemente, era necessária a ajuda dos cirurgiões. Restava um pequeno número de agências não utilizadas. Thomas verificou os indicadores iniciais e decidiu entrar em contato com os gestores de forma independente. A reunião acabou. O residente pediu para sair do consultório. Estava planejando outra ida à unidade de terapia intensiva, embora o quadro do paciente já estivesse estabilizado. O jovem marcou previamente uma reunião com o chefe do prédio de cirurgia cardíaca, que naquela época costumava dar uma volta pelo serviço. Thomas precisava de outra fonte de informação, dado o elevado número de cirurgias cardíacas que realizava todos os anos. O residente chegou na hora.
O professor acabava de encerrar a ronda geral dos pacientes no pós-operatório. O médico foi bastante caprichoso, foi preciso ganhar confiança e contar com o apoio do cirurgião cardíaco-chefe. Depois de cumprimentá-lo respeitosamente, Thomas pediu permissão para fazer um pedido. O professor ficou lisonjeado, ele também tinha ouvido falar muito sobre o talentoso terapeuta. Os colegas discutiram o andamento da última operação, a qual o especialista-chefe não pôde comparecer, e o prognóstico. O professor associado ficou pessoalmente convencido da competência do jovem médico e ficou satisfeito com o conhecimento. Thomas falou sobre o trabalho de pesquisa e o desenvolvimento de um programa que ajuda a monitorar ativamente pacientes gravemente enfermos e monitorar sua condição em tempo real. Foi obtido o consentimento para fornecer dados de pacientes nos últimos anos. O dia seguinte começou para o jovem residente com uma consulta ambulatorial. No departamento ele encontrou seu colega Tom, que não via desde que se formou na universidade. Decidiram almoçar juntos depois do trabalho. O dia passou sem incidentes, não houve casos graves. O último paciente pediu receita para diabetes e não teve queixas. O jovem residente prescreveu medicamentos, consultou os dados ambulatoriais do homem e agendou consulta de rotina com oftalmologista e neurologista, levando em consideração as especificidades do diagnóstico e possíveis complicações. O colega chateado também havia terminado de atender os pacientes e esperava por Thomas no corredor. Os jovens foram almoçar na cantina mais próxima. Tom contou que na sua consulta havia uma jovem de 30 anos com febre, ou seja, temperatura corporal elevada há uma semana, e ele imediatamente a encaminhou para o hospital, sem conseguir entender o diagnóstico. O personagem principal prometeu após o intervalo ir com seu ex-colega ver o paciente. O telefone tocou e uma colega foi informada que os exames da paciente estavam prontos e ela estava no setor de infectologia até o esclarecimento do diagnóstico. Após o lanche, os colegas seguiram para o hospital. Thomas recebeu as informações na recepção e foi estudar o resultado dos exames. Os exames da mulher mostraram supressão de todos os processos. Foi necessário excluir uma doença do sangue. Thomas e a enfermeira de plantão realizaram um exame objetivo do paciente. A temperatura estava elevada. A jovem residente continuou o interrogatório, exceto pela febre. A mulher não estava preocupada com nada, não apresentava tosse, não tinha viajado para o estrangeiro e não teve contato com outros pacientes. A ausculta dos pulmões foi sem patologia. Foi necessária a realização de métodos diagnósticos adicionais e Thomas encaminhou o paciente para uma tomografia. Os resultados dos parâmetros bioquímicos do sangue não levaram à solução do problema. Tom trouxe café para um colega e ficou surpreso que seu colega conseguiu olhar para a jovem e mandá-la para exame. Foi necessário comunicar a internação ao chefe ou curador sênior, mas os jovens especialistas decidiram primeiro entender o diagnóstico. Na manhã seguinte, os colegas se reuniram novamente e começaram a estudar as informações recebidas, sendo excluída a patologia viral. O chefe do departamento, ao saber que o jovem especialista estava solicitando exames de forma independente, foi até o quarto do residente, mas ao ver Thomas se acalmou. Tom pediu desculpas por não denunciar o paciente internado a tempo. Juntamente com colegas mais experientes, continuamos a estudar os materiais de história médica. Tomografias da cavidade abdominal revelaram gânglios linfáticos aumentados. Daisy e seu amigo passaram a noite pesquisando. O banco de dados de literatura médica não conseguiu fornecer as informações necessárias. Os resultados dos exames disponíveis não se enquadravam em nenhuma patologia e os médicos voltaram a reunir-se para uma consulta. Thomas mais uma vez revisou cuidadosamente as imagens e percebeu uma leve alteração no intestino, sendo necessário repetir o exame do paciente. Os colegas não entenderam o que aconteceu e por que o jovem saiu rapidamente do consultório médico. O personagem principal voltou a perguntar à jovem sobre o aparecimento da doença e seus sintomas. Os demais médicos ficaram na entrada da sala e ouviram atentamente, na esperança de entender a linha de pensamento do talentoso residente. Tudo foi esclarecido pelo local de trabalho da paciente. Ela era auxiliar de laboratório no departamento antiepidêmico e há um mês vinha contaminando culturas bacterianas. O gerente começou a entender a causa da febre. A pedido do médico assistente, a paciente ligou para o chefe para saber o nome do patógeno. A resposta foi recebida. O paciente foi infectado durante o experimento. Os colegas parabenizaram Thomas por mais uma vitória e uma terapia completa poderia começar. O chefe do serviço prometeu à menina deixar o jovem residente como médico assistente e desejou-lhe uma rápida recuperação. Voltando à sala dos professores, o professor começou a perguntar ao jovem como ele conseguiu adivinhar e tomar a decisão certa.
O mais triste era o residente sênior, que havia retornado recentemente do departamento militar, onde trabalhava há 3 anos e planejava assumir o cargo de professor em um futuro próximo. Percebeu que tinha um verdadeiro concorrente. Tom agradeceu ao colega e se ofereceu para organizar uma reunião de colegas. A ideia era boa, mas Thomas estava acostumado a ficar sozinho, embora entendesse que no futuro poderia precisar de amigos como apoio. O encontro de ex-alunos aconteceu poucos dias depois em um pequeno café. Jovens especialistas relembraram seus anos acadêmicos e se gabaram dos resultados de hoje. Tom compartilhou informações de que seu colega estava planejando ser nomeado presidente da residência e de colegas competindo entre si para oferecer ajuda ao personagem principal. Thomas foi salvo por um telefonema. O diretor pediu ao jovem que fosse ao seu escritório. O supervisor de Glória estava interessado na situação da pesquisa. O prazo para a introdução do programa era limitado. Thomas estava pronto para apresentar o programa. Era necessário instalá-lo em todos os computadores do Centro de Formação Médica. O diretor deu instruções às unidades. O significado foi muito claro. Não foi necessário nenhum treinamento adicional. A base de inteligência artificial iniciou suas atividades práticas em todos os departamentos e consultórios. Os resultados foram surpreendentes. Os computadores reagiram a cada desvio da norma e deram um sinal. O monitoramento do estado dos pacientes graves ficou muito mais fácil. Thomas revisava diariamente as informações e aperfeiçoava o programa. Basic era responsável por analisar os dados e sinalizar o perigo, onde o principal era a chegada de um grande número de feridos ou infectados e a deterioração dos sinais vitais. O personagem principal conseguiu se especializar em gastroenterologia e pneumologia. Cada diretor ficava feliz em manter um residente competente. Nas horas vagas do plantão visitava departamentos e compartilhava sua experiência de trabalho com a base, surpreendendo seus colegas. Num dia útil, o computador produziu informações sobre 10 pacientes com sepse. No dia seguinte foram acrescentados mais 8. E Thomas foi ao diretor. Era preciso fazer uma investigação. Todos os pacientes eram de departamentos diferentes. A ligação entre eles não foi determinado. No dia seguinte foram acrescentados mais 3 pacientes. A farmácia foi verificada. Todos os pacientes receberam medicamentos diferentes. Não tinham nada em comum, mas a gravidade do quadro dos pacientes aumentou. Quase todos apresentavam sintomas de insuficiência respiratória. Analisada a clínica e a composição dos pacientes, o protagonista percebeu que todos, independente da nosologia, foram submetidos ao tratamento cirúrgico na mesma sala cirúrgica. Os pacientes de outras enfermarias não tiveram complicações, o que significa que a fonte da infecção poderia ser o gás que foi usado para anestesia. O departamento foi fechado com urgência. Os pacientes foram encaminhados para outras salas de cirurgia. O diretor deu instruções aos funcionários. O aumento do número de casos indicava infecção em massa. Foi decidido introduzir uma situação de emergência no centro médico e mobilizar todos os médicos para tratar os pacientes. O cilindro com gás anestésico foi apreendido e foi necessário encaminhá-lo para exame. O chefe da unidade operacional lembrou que há uma semana este equipamento foi substituído, portanto o resto do equipamento estava normal. Todos os pacientes infectados foram identificados, isolados, seu estado foi monitorado e foi realizada antibioticoterapia. Antes de receber a análise bacteriológica, a administração tomou uma decisão sobre uma situação de emergência e a utilização de trajes de proteção de classe superior de segurança infecciosa. O estado das vítimas era grave e gravíssimo, sendo necessários cuidados médicos e suporte respiratório 24 horas por dia. O jornal republicano recebeu uma ligação anônima relatando um caso de infecção em massa de pacientes com infecção hospitalar no famoso Centro Médico Glória e ocultando informações do público. O desconhecido pediu o fechamento do hospital. O monitoramento dos infectados continuou em modo de emergência. Não houve novos casos, o número total foi de 50 e ainda não houve mortes. Os trabalhadores médicos nas unidades de terapia intensiva não tinham tempo para descansar, todos tinham trabalho suficiente. Em raros momentos foi possível descansar sem voltar para casa, todos literalmente caíram no chão, prestando assistência a um grande número de pacientes. A primeira análise de cultura bacteriológica refutou infecções particularmente perigosas. Foi possível regressar aos trajes médicos convencionais e ajustar a terapia antibacteriana tendo em conta a sensibilidade da microflora. Um repórter de jornal chegou ao centro médico para saber no local os detalhes da emergência. O diretor que o conheceu ficou muito irritado e tentou contar os fatos disponíveis, mas o jornalista precisava de um escândalo. Preocupada com a situação,
Linda mantinha contato constante com a gestão de Glória. Ela estava muito preocupada com a vida de dezenas de pessoas e estava pronta para arcar com os custos financeiros de todos os sinistros de seguros. Na televisão central, em comunicado especial, foi veiculada informação sobre a infecção em massa de pacientes em uma instituição de ensino médico com exigência de seu fechamento. A razão para o surto de infecção teria sido a negligência dos médicos que não higienizaram adequadamente as mãos antes da cirurgia. As pessoas estavam em pânico e se recusaram a visitar o centro. Um professor do centro, Cordis, falou ao vivo na televisão e acusou seus concorrentes de incompetência e de morte em massa de pacientes. O diretor de Glória contatou Linda e pediu-lhe que organizasse uma série de conferências de imprensa e aparições na mídia. Informações verdadeiras sobre a infecção, suas causas e o cotidiano heróico dos médicos que evitaram a morte de pacientes foram divulgadas nas redes sociais. O diretor recebia diariamente os jornalistas, explicando a situação e partilhando dados sobre a infecção bacteriana e o estado das pessoas. Glóris garantiu que, apesar da situação difícil, os seus colegas conseguiram estabilizar a situação. O chefe foi apoiado por seus subordinados e os repórteres começaram a perceber que as informações anteriores eram falsas. Foi revelada a causa da infecção em massa de pacientes. Os fatos foram confirmados pelo Centro de Bem-Estar Sanitário. Um representante do serviço antiepidêmico chamou a atenção dos chefes de outros centros para uma verificação urgente dos equipamentos recebidos em todos os hospitais. O professor apareceu ao vivo na televisão, onde compartilhou sua experiência no combate à infecção insidiosa e aos medicamentos antibacterianos que foram utilizados na Glória após receber os testes, que poderão ajudar outras pessoas na assistência urgente aos enfermos. Um repórter de um jornal central foi a 5 outros grandes centros que encobriram uma situação semelhante, com 10 mortes relatadas em Cordis. A única instituição médica que respondeu à situação em tempo hábil e tentou ajudar o próximo foi a Glória, notificando prontamente sobre os resultados dos exames laboratoriais e medidas de tratamento. O protagonista consultou informações nas redes sociais. As pessoas ficaram do lado de sua instituição médica e consideraram Glória a melhor. O presidente da Cordis ligou para seu professor e principal especialista em recursos humanos e exigiu uma explicação. Estava interessado em todas as informações sobre o motivo da rápida vitória dos concorrentes. O oficial de pessoal informou ao patrão sobre um morador talentoso, chamado filho do diretor, e seu trabalho de pesquisa com inteligência artificial. O departamento antiepidêmico recebeu informações sobre mais uma bactéria isolada, o que possibilitou a adição de um antibiótico adicional. O diretor imediatamente reuniu repórteres e relatou as novas informações, bem como o projeto de sua organização para monitorar pacientes com risco de desenvolver sepse e infecções hospitalares, que foi uma apresentação do trabalho de Thomas. Linda ouviu com satisfação a fala do professor, percebendo que não foi em vão que ela apoiou o jovem gênio. Era preciso apresentar o programa a todas as instituições médicas do país e vendê-lo para outros países. O diretor ligou para o filho nomeado, agradeceu pelos excelentes resultados e prometeu mais apoio. Thomas precisava alcançar outras escalas, então foi tomada a decisão de fazer o personagem principal aparecer na televisão. Foi agendada uma entrevista com um jovem e talentoso residente no estúdio de televisão do canal principal. Thomas falou com calma, competência e acessibilidade sobre os benefícios do programa e a ajuda da inteligência artificial no salvamento de vidas humanas. O programa foi transmitido em todos os canais. O personagem principal tornou-se imediatamente famoso. Apesar da popularidade, a manhã seguinte foi um dia normal de trabalho. O professor de terapia entregou os jovens especialistas para treinamento e lembrou que eles precisariam chegar a tempo para uma conferência em que seria apresentado um relatório sobre as infecções do aparelho broncopulmonar e suas características. O principal neste evento foi a oportunidade de acessar as bases de outros centros. Os jovens colegas revelaram-se os melhores amigos de Thomas e ele começou a trabalhar com alegria. Deixando os jovens com os pacientes no pronto-socorro, o personagem principal e William correram para o Centro Republicano de Controle de Infecções. O relatório foi lido pelo concorrente de Glória, que foi atraído por Cordis, prometendo grandes pagamentos. As informações recebidas foram colocadas em diagramas e tabelas na cabeça de Thomas. Foi traçada a ligação entre as doenças e uma série de circunstâncias, criando a possibilidade de prevenção e redução dos riscos de infecção. O novo projeto já estava enraizado no cérebro do jovem. Basic estava feliz com seu novo emprego. O resultado dos estudos a seguir poderia reduzir a mortalidade infantil e o número de doenças do sistema broncopulmonar, incluindo asma bronquíaca e pneumonia. O professor olhou para Thomas com medo. O olhar do jovem estava confiante.
Era hora de agir novamente. O mundo esperava por descobertas científicas. Se o personagem principal conseguiria superar a doença e se tornar um professor famoso. E o que mais o esperava ele à frente permaneceu um mistério.